Vamos continuar o nosso estudo. Vamos olhar hoje para um subtópico chamado Igreja Supridora de Necessidades do Crente. Você vai ver que quando nós vamos observar esse tema, é muito provável que na sua cabeça já venha aquela ideia assim: a igreja então ela está aí por minha causa, ou seja, ela está aí para me suprir, ela está aí por causa das minhas demandas, ela está aí porque eu preciso de algumas coisas e ela então vai suprir. Quando eu olhei num primeiro momento esse subtema, esse subtópico, veio até a ideia na cabeça de que a igreja serviria os membros, como que a igreja fosse um garçom e então passasse pelos membros dizendo: qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Do que você precisa? Nós estamos aqui para abençoar você, nós estamos aqui para suprir as suas carências. Mas você vai entender no decorrer do processo aqui da palavra de Deus para você, que não é nada disso que você pode imaginar num primeiro momento, tá? Não é nada disso mesmo. Na Bíblia, irmãos, a expressão igreja, ela aparece muitas vezes. É claro que a maioria delas, todas no Novo Testamento, com o termo grego eclésia ou eclesia. E na maioria das vezes, esse termo, ele se designa a uma comunidade local, de pessoas, uma congregação visível e local, porque às vezes a gente fala de igreja, mas no sentido sobrenatural, se é que eu posso assim dizer. Mas no Novo Testamento, com raríssimas exceções, todas as vezes que o termo eclesia ele aparece com aquela ideia de que é a igreja local, são pessoas visíveis, a igreja estabelecida em determinado lugar. No Novo Testamento, o Novo Testamento em si, ele parte do princípio de que o membro, e aquilo que eu estou tentando passar para você aqui nesses dias, membro de fato é aquele que pertence a uma congregação local, é aquele que não pura e simplesmente tem o nome no rol, mas aquele que pertence. E isso a gente falou bastante na semana passada, Importa que você pertença ao corpo, que você esteja ligado ao corpo. Você não pode ser um parasita do corpo. Eu acho que essa linguagem é uma linguagem um tanto quanto difícil de engolir, mas é verdade. Você não pode ser um parasita. O que é um parasita? O carrapato é um parasita, irmão. Carrapato, você olha, você vê o cachorro, e se você não tiver muita intimidade com o cachorro, você olha para ele e pensa que o carrapato é parte dele. Certo? Se você não for muito técnico e não conseguir, não ter uma visão que consiga dizer isso é cachorro e isso é carrapato, certo? Na igreja também existem muitos parasitas, porque o que faz o parasita? Você lembra como que nós terminamos a mensagem da quarta-feira passada? Você ama ou você usa a igreja de Deus? O carrapato, ele usa o cachorro. O carrapato, ele gruda no cachorro, ou seja, qualquer outro tipo de animal, e ele se alimenta do sangue daquele bicho. E ele fica ali por conveniência, porque tem alguma coisa ali para ele que é bom. E ele está ali, mas ele não é o cachorro. Ele não é. Ele está grudado ali, mas na verdade ele é um parasita. Parasita é aquele que se aproveita do outro. Muitas pessoas, como nós dissemos na quarta-feira passada, acabam usando a igreja. Eles não pertencem à igreja. Eles podem até ter o nome no rol de membros da igreja, mas quando nós falamos da igreja como o corpo de Cristo, na igreja espiritual, essas pessoas elas são muito mais parecidas com parasitas espirituais do que com o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento ele parte do pressuposto de que membro de igreja é aquele que pertence a uma congregação local. Não é aquela pessoa que fala assim: eu sou batista,
Ah, eu sou presbiteriano. Ah, eu sou metodista. Ah, eu sou isso. Mas aí você pergunta como é que é a tua vida na igreja. Ah, não, faz tempo que eu não vou. Mas eu sou. É nada. É nada. Nós, até uns 15 anos atrás, como batistas, falávamos muito em católicos não praticantes. Não falávamos muito? Porque nós dividíamos assim, naqueles católicos que nós sabíamos, esses são católicos mesmo, eles vão à igreja, eles vão à missa, eles frequentam. Podem ter os defeitos como nós temos os nossos, mas eles são praticantes, nós os chamávamos de praticantes. E chamávamos outros tipos de católicos de pessoas que eram católicos nominais, mas não eram praticantes. Hoje, infelizmente, nós já temos como dizer que existe no Brasil os evangélicos não praticantes. Infelizmente, se você estava aqui comigo na escola bíblica, que nós lecionamos acerca da história dos batistas no Brasil, nós colocamos alguns números finais no nosso estudo, mostrando que hoje nós temos no Brasil quase 9 milhões de pessoas que são ex-evangélicos. Ex-evangélicos, ou evangélicos que se dizem sem igreja, segundo o censo de 2010. Isso mostra para a gente o quê? Que são pessoas que estão fora do corpo de Cristo, mas lá no fundinho da alma, eles ficam imaginando que está tudo certo com eles, está tudo certo. Alguns deles ainda têm a cara de pau de dizer: não, está tudo muito bem comigo, eu sou convertido, mas eu estou aqui na minha casa, eu não frequento a igreja mais, porque igreja não dá, e aí ele vai ter uma lista de situações lá. Mas na verdade, irmãos, cristão sem igreja local é como um órgão, como um membro do corpo fora do corpo. O que acontece se você tivesse a capacidade de tirar de você o seu pulmão e jogar fora? O que vai acontecer com o seu pulmão? Ele vai apodrecer, ele vai morrer, né? E você também vai morrer. Mas eu quero só olhar agora para o pulmão. Imagina aí que você pode pegar um membro do seu corpo, um órgão do seu corpo, tirar ele e jogar fora. Ele vai apodrecer. Tem muita gente por aí que é um membro fora do corpo, pensando que tem vida espiritual, pensando que está tudo certo, pensando que é desse jeito mesmo. Se fosse assim, Jesus não teria criado a igreja. Se fosse assim, Jesus não teria dito que a igreja que ele fundaria seria vitoriosa. Ela iria conseguir mudar a história da humanidade através do poder do Espírito Santo que atua no meio da igreja e pela igreja. E não se esqueça o que eu disse na quarta-feira passada: Deus escolheu a igreja para salvar o mundo, né? É lógico que dentro da ótica de que quem salva é Jesus, mas Deus escolheu a igreja para disseminar essa salvação. Então não existe cristão sem igreja local. Não existe um cristão verdadeiro e autêntico sem igreja local, sem estar unido com o corpo. Assim como não existe ovelha, não existe rebanho, né? Uma ovelha que está fora, eu não posso dizer que ela está no rebanho, porque rebanho é um agrupamento de ovelhas, né? A ovelha longe do aprisco, longe do rebanho, ela é alvo fácil do lobo. Mas ela pensa que não, que está tudo bem, que está tudo certo, que ela sabe da vida dela e que aquilo é o melhor para ela, até o dia em que ela encontrar o lobo. Aí ela vai falar: por que eu não estava no aprisco? A igreja ou pessoas fora do corpo de Cristo são como crianças longe da sua família. E quem tem criança mesmo, estou falando de adolescente, não estou falando de criança longe dos pais, vai acontecer alguma coisa errada. É só uma questão de tempo, Irmãos, vamos pensar aqui, porque a pós-modernidade ela tem os valores dela, né? E uma das coisas que tem acontecido na pós-modernidade é a questão de que as pessoas não estão tendo mais compromisso com a igreja local. As pessoas não têm mais compromisso. Aí o que acontece? Existem aqueles crentes que ficam vagando de igreja em igreja, não tem? Os
crentes que ficam vagando, não tem compromisso com uma igreja local, não conseguem viver o cristianismo dentro de uma igreja local. E aí eles ficam 1 ano aqui, 2 anos lá, mais 1 ano ali, mais 2 anos lá, e vão vivendo a vida. E eles estão pensando assim, está tudo certo, é desse jeito mesmo. Não é, esse não é o plano nem o propósito de Deus para a vida da igreja. Muita gente, a maioria das pessoas que vivem desse jeito, desprezam o valor da igreja. Desprezam o valor da igreja. Porque para se auto-justificarem e para se justificarem para as outras pessoas, eles colocam a culpa na igreja. É sempre assim que acontece. Então, irmão, a igreja, ela é supridora das necessidades do crente. Sim, mas nunca se esqueça, a igreja é o conjunto dos crentes. É o conjunto dos crentes. Nós não podemos tratar a igreja como uma instituição, nós não podemos institucionalizar a igreja olhando para ela como se ela fosse a pessoa jurídica, como se ela fosse apenas um CNPJ, como se ela tivesse uma diretoria e a diretoria em si fosse a igreja, porque não é assim. A igreja é o corpo de Cristo. Sempre a ideia está voltada para você. E a gente precisa da igreja, porque a igreja supre as suas necessidades. Ora você, olhando pelo prisma de que você é um necessitado, ora você olhando pelo prisma de que você é a igreja e vai abençoar um outro necessitado. Você vai viver nessas duas linhas aí enquanto nós formos igreja. Vamos pensar hoje aqui, por que a gente precisa da igreja? Vamos ver pelo menos 3 coisas que, no entender do livro Uma Vida com Propósito, é importante e por que nós precisamos da igreja. Primeira coisa, é porque é ela quem nos identifica como crentes autênticos. Não existe seguidor de Cristo que não esteja comprometido com a igreja de Cristo, certo? Não existe, não tem como existir. A igreja, ela autentica você como um crente, como um crente autêntico. João, no capítulo 17, versículo 21, é uma oração célebre de Jesus. Você já deve ter lido e relido essa oração. E eu quero que você preste bastante atenção, que você vai ver que é um testemunho poderoso à igreja em si, a união da igreja em si, os crentes juntos, trabalhando num propósito comum. Olha o que Jesus disse na sua oração. Ele disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles, ou seja, a igreja, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você percebeu o peso da união na questão de evangelística? O mundo vai crer que Deus enviou Jesus por causa da união que a igreja vai ter entre si, a união que a igreja vai ter e comunhão entre ela e Jesus, cabeça da igreja, a união e a comunhão que ela vai ter, a igreja, com Jesus e com Deus Pai, porque eles estão juntos, sempre estiveram juntos, e a igreja precisa estar una, no mesmo parâmetro, nas mesmas direções, na mesma orientação, na mesma linha, no mesmo trajeto de Deus e do Filho Jesus Cristo, que salvou a igreja. Então Jesus deixou muito claro: olha, o mundo vai conhecer e vai entender que o Senhor me enviou, olhando para a unidade destes, que são a forma visível de enxergar a gente aqui na terra. O povo não tem como enxergar Deus. Aliás, muitas pessoas não acreditam em Deus. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar Deus. Os racionais, eles só acreditam no que vem. Não é mesmo? Os agnósticos também não vão conseguir acreditar em alguma coisa que é fora do padrão da racionalidade. Como que nós vamos mudar isso? Como que a igreja vai mudar isso? A igreja precisa ser o que ela foi chamada para ser. Ou seja, dar sequência à vida de Jesus. Ser o Cristo vivo hoje, para que as pessoas possam crer que Deus enviou Cristo e que Cristo está vivo na minha vida, está
está vivo na sua vida, está vivo na vida da igreja. Aí as pessoas vão conseguir, pelo menos, repensar um pouco os seus conceitos. E vão entender, escuta, ou pelo menos repensar, por que eles agem dessa forma? Como que eles conseguem ser assim? Que jeito que eles conseguem conviver? O que tem por trás disso? Quem sabe dessa forma, eles se aproximam um pouco mais e conseguem enxergar a força que une a igreja, que é o Espírito Santo do Deus invisível que atua entre nós. Então, a igreja é a união de todo tipo de gente, né? De todo tipo de gente, todo tipo de pessoas que no fundo tem um testemunho poderoso. Gente diferente, trabalhando junta, vivendo junta, e através disso, um testemunho poderoso para as pessoas lá de fora. Você precisa de outros para expressar essa condição de unidade. Não dá para dizer, irmãos, que você é um crente autêntico se você não estiver ligado à igreja de Jesus. Não dá para dizer, a igreja é que mostra, é a união do povo de Deus que mostra para o mundo perdido que Deus está vivo, que Ele enviou Jesus. Não são crentes isolados. Aquelas pessoas que têm aquela ideia de que, olha, eu sou crente, eu já me converti, eu já aceitei Jesus, mas eu adoro a Deus na minha casa, eu não participo de igreja, eu não preciso desse negócio. Aí vem aquela lista de adjetivos negativos. Ah, porque a igreja é isso, ah, porque pastor é aquilo, ah, porque os irmãos são assim, ah, enfim, aquela lista que você já conhece. Essas pessoas vivendo isoladamente nunca conseguirão viver o que Jesus disse em João 17:21. Mais uma vez repito, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, uma união perfeita, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso implica em unidade. Quando eu olho para um crente aqui, outro lá, não dá para autenticar que este é de fato um crente autêntico, que vive e faz aquilo que Jesus espera. Não é uma esperança de Jesus quando ele diz no texto, olha, para que todos sejam um, do jeito que eu e o Senhor Deus, nós somos um, que eles sejam um em nós. Aí sim o mundo vai crer, aí sim o mundo vai entender que o Senhor me enviou. É um desejo de Cristo. Só juntos, nunca separados, nós somos o corpo de Cristo. Segunda coisa, por que nós precisamos da igreja? Porque é ela quem nos retira do isolamento egoísta. Irmão, se você não fosse crente, o que você estava fazendo uma hora dessa? Aonde você estava? Estava em casa, de boa. Olha, vamos falar a verdade. Talvez até no começo. Aí vamos imaginar que essa igreja explodisse e sumisse do mapa, certo? E você tivesse que ficar na sua casa e não tivesse mais, você esquecesse que você era crente. Você ia ficar lá quarta-feira. Hoje para os homens, hoje é dia de jogo, né? A maioria dos homens não estão aqui hoje porque querem assistir o seu time de futebol, certo? Então, meu irmão, que legal, a igreja não existe mais, eu não preciso ir mais na igreja, então nas quartas-feiras eu vou assistir futebol tranquilo, de consciência tranquila. Nos domingos eu vou curtir o meu domingo, vou poder sair, eu vou poder voltar a hora que eu quiser para casa, porque eu não tenho compromisso com a igreja, eu vou poder assistir o Fantástico, eu vou poder dar um churrasquinho para os meus amigos, eu vou poder ficar com os meus familiares. Ótimo. No primeiro mês seria talvez até uma maravilha. No segundo mês, no terceiro, no quarto, no final de um ano, irmão, pensa bem como que seria a sua vida sem você ter uma igreja para ir, sem você ouvir a voz de Deus. É que hoje o negócio está meio banalizado no Brasil, que hoje muitas pessoas falam assim, eu não preciso ir na igreja, porque eu ligo a televisão, tem mensagem, eu ligo a televisão, tem show gospel, eu ligo a televisão, se não tiver a televisão eu vou para a internet, eu baixo o pastor que eu quiser.
E isso, por um lado, é bom, porque propaga o Evangelho de Deus, de Cristo, é bom. Mas por outro lado, além do veneno que às vezes vem pela pregação, televisiva, além disso, você nunca vai ser igreja na essência se você não estiver junto com um corpo de Cristo, trabalhando em conjunto, não de uma maneira isolada. A igreja, ela é a única capaz de tirar você do isolamento egoísta. É a única. Porque se ela não existisse, você hoje estaria aí vivendo a sua vida como qualquer outra pessoa. Sabe, às vezes eu fico observando a vida das outras pessoas. Eu vejo algumas pessoas que têm assim uma certa necessidade de fazer alguma coisa, e eles ficam buscando atividade. Elas fazem uma coisa aqui, faz uma coisa lá, e eu fico olhando e falo assim, olha, isso é o retrato da pessoa que precisa de alguma coisa, tem um buraco na alma, não sabe como preencher aquele buraco, e corre atrás, tateando como um cego, corre atrás de preencher o vazio interior que tem. Uns, eles fazem isso, fazem aquilo, entram em projetos sociais, ajudam isso, ajudam aquilo. Outros vivem de uma forma isolada, vivem lá no seu cantinho. Outros, eles fazem qualquer tipo de coisa para tentar preencher o vazio interior da alma. Nós, graças ao bom Deus, nós somos corpo de Cristo. Nós temos uma missão nesse lugar. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos de brincadeira aqui nesse negócio. É por isso que eu fiz questão de colocar no nosso último acampamento: eu sou igreja, eu tenho um propósito e tenho uma missão. Eu não estou aqui para passeio. Eu estou aqui fazendo alguma coisa. Deus já preencheu esse buraco na minha alma e Ele disse para mim: agora, meu filho, é com você, vai à luta. É só a igreja que é capaz de tirar você do isolamento, do ostracismo espiritual, tirar você de uma vidinha egoísta que muitas pessoas vivem por aí. Ela, de certa forma, ela é uma sala de aula. A igreja é uma sala de aula para mim e para você. Aqui nós vamos aprender a sermos altruístas. Aqui nós vamos aprender a amar as pessoas de uma maneira compassiva. Não é mesmo? É aqui que começa tudo, irmão. Se a gente não consegue aqui, nós nunca vamos conseguir lá. Nunca. Se você não consegue ser cristão aqui dentro, você nunca vai conseguir ser um cristão lá fora. Se você não consegue perdoar aqui, você não consegue perdoar lá fora. Se você não consegue conviver com diferenças aqui, você não consegue conviver com diferenças lá fora. Não tem jeito, a igreja é a primeira sala de aula que a gente tem. Por quê? Porque nós estamos lutando para ser uma unidade. E é só a igreja que tira a gente desse isolamento e nos transforma num corpo. É algo sobrenatural. O sangue que corre em nossas veias, olhando espiritualmente para o corpo de Cristo, é o Espírito Santo que nos mantém vivos. Mas cabe a cada um de nós, fazer a sua pequena parcela de contribuição para pertencer ao corpo e viver junto, colado, pertencendo a esse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É só a igreja que é capaz de fazer isso. Só a igreja. Na essência do puro amor, é só a igreja. Muitas pessoas podem até se condoer com o sofrimento alheio. Eu acredito nisso. Acredito que existam pessoas boas nesse mundo. Acredito. Mas na essência de um amor altruísta, no mais alto grau da palavra, só através do amor de Deus é que isso é capaz de ser feito. Existe um paralelo interessante na Bíblia com um versículo que é muito conhecido, que é o João 3,16, mas tem um paralelo em 1 João 3,16. Olha que coisa interessante que a Bíblia fala e que a gente precisa pensar um pouquinho. O primeiro fala do amor de Deus, mas o segundo fala do nosso amor. Do nosso amor. O amor de Deus todo mundo sabe, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse nós sabemos até de cor. Mas o outro,
que é 1 João 3,16, vai dizer: nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Nisto nós conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmãos. A palavra irmãos denota o conceito de unidade dentro da igreja, porque irmãos mostra que ele também é salvo pelo mesmo Deus, ele é filho de Deus, assim como eu. E a Bíblia vem dizendo para a gente: olha, Deus deu Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Aí o verso 1 João 3,16 vai dizer que quem agora tem que dar a vida somos nós. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas isso a gente não quer dar. Quando as coisas ficam muito difíceis para nós, insustentáveis às vezes, o primeiro e mais rápido subterfúgio é sair do corpo. Sair do corpo. Não quero dar a vida pelo corpo. Eu quero é abandonar o corpo. Quem abandona o corpo numa hora de dificuldade, sabe o que é? É parasita. É parasita, não é igreja. Vamos pegar o exemplo que eu dei, o exemplo esdrúxulo que eu dei aqui no início, de cachorro e o parasita do cachorro. Coloca o cachorro numa situação muito difícil e o parasita vai ser o primeiro a dar no pé. Não é mesmo? Se o corpo do cachorro começar a queimar e o parasita perceber que o cachorro vai morrer queimado, eu acredito, eu não sou expert, não. O Manuel tinha que estar aqui para me ajudar agora, né? De veterinária. Eu não sou expert não, mas eu acredito que o parasita vai vazar, porque o parasita não quer dar a vida pelo corpo, porque ele sabe muito bem que ele só está sugando aquele corpo, e se aquele corpo morrer, para ele não interessa mais, ele vai para outro e vai sugar outro corpo para sobreviver. A gente tem que aprender a falar decor 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você está disposto a isso? Você está disposto a dar a vida pelo seu irmão aí? Aquele um que você não gosta muito. Ai, Jesus, como é difícil ser crente, hein? Como é complicado esse negócio. Como é complicado esse negócio. Não é fácil. Então esse paralelo tem que mexer um pouco com a gente. Tem que ter disposição, irmão, para amar da mesma forma que Jesus amou. Ser igreja que tira a gente do isolacionismo, nos transforma num corpo. A gente só é isso de verdade, a gente só consegue fazer isso porque a igreja existe, e a gente só consegue fazer isso porque quando a gente tem de verdade mesmo uma disposição no coração de fazer aquilo que Jesus fez por mim e por você. E por último, terceiro questionamento, terceira resposta, por que nós precisamos da igreja? É ela quem nos ajuda a evoluirmos espiritualmente falando. Irmãos, maturidade cristã nunca é alcançada se você é apenas um espectador na igreja. Se você pretende ser um crente maduro, a ideia é envolva-se, porque não vai existir um crente maduro que é apenas um assistente de culto, é apenas aquele que vem na igreja, senta, assiste o culto, só uma participação plena mesmo nas atividades da igreja, só um envolvimento vigoroso naquilo que a igreja faz, vai criar em você músculos espirituais. Você só vai ser uma pessoa melhor espiritualmente falando, você só vai evoluir ao passo em que você colocar a mão na massa e começar a realizar o trabalho que o corpo tem que fazer.
Enquanto você ficar nessa expectativa, sentadão aí, pensando que, olha, alguém faz e eu fico aqui apreciando, alguém faz e eu fico aqui observando, enquanto você estiver nessa, você vai ser raquítico espiritualmente falando. Você não vai evoluir, você não vai crescer. Você precisa melhorar, e para melhorar tem que colocar a mão na massa, porque corpo que é corpo saudável, ele tem mobilidade, ele faz as coisas acontecerem, ele tem força, ele tem vigor, ele não é algo estático, paralisado. Corpo saudável, ele faz a coisa acontecer. Efésios capítulo 4, verso 16, finalzinho do texto diz assim: edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja, ela vai se edificar, ela vai crescer, ela vai encorpar, ela vai evoluir, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse tem sido o meu discurso desde que eu cheguei nessa igreja. Se nós queremos ser uma igreja diferente, se nós queremos sobressair, se nós queremos fazer jus ao nome de Igreja Vitoriosa de Cristo, cada uma das partes precisa realizar a sua função. Ninguém pode imaginar que esta igreja não precisa de mim, porque eu sou um ser muito insignificante no meio desse corpo. Não existe membro insignificante em um corpo saudável. Tudo contribui para que esse corpo saudável evolua, cresça, melhore e abençoe. As expressões, tem algumas expressões na Bíblia, uns com os outros, e tem uma expressão também entre si, que dá a entender a ideia de coletividade, que dá a entender essa relação de membros, de corpo de Cristo, de membros do corpo de Cristo. Essas duas expressões, elas aparecem no Novo Testamento pelo menos 50 vezes, alguém disse. Pelo menos 50 vezes a expressão, ou as expressões, uns com os outros, que denota a ideia de unidade, e entre si, que denota a ideia de unidade entre duas ou mais pessoas. No Novo Testamento, mais de 50 vezes aparece. E aparece como? Aparece mais ou menos assim, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, nos submeter uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros. 50 vezes no Novo Testamento a ideia de uns aos outros ou entre si. Isso quer dizer o quê? Que nós temos de fato mesmo um manual de instruções no Novo Testamento, deixando claro e evidente que a igreja, o corpo de Cristo, só tem sentido quando nós trabalhamos de uma maneira coletiva, irmãos. Essas são nossas responsabilidades familiares, porque nós não somos uma família, somos o corpo de Cristo e não somos uma família. Lembra que eu falei para você, não trabalhe com a ideia no nível a ideia de igreja no nível institucional, ou seja, que a igreja vai fazer alguma coisa por mim. Eu que sou a igreja, preciso fazer alguma coisa pelo irmão. Eu preciso fazer. Não tem sentido você ser um espectador, e todo espectador ele passa a ser meio crítico. Todo espectador passa a ser meio crítico. Quando a gente está isolado, o que acontece com a gente? É muita falácia da nossa parte. A gente começa a falar que a igreja devia fazer isso, que a igreja devia fazer aquilo, que a igreja peca nisso, que a igreja deixa de fazer aquilo. Quando a gente está ligado no corpo, a gente nem tem tempo para falar que a igreja devia fazer, ou que a igreja não é assim, ou que a igreja é assim. Não tem tempo, porque quem está envolvido no corpo, irmão, não tem tempo sequer de falar mal do próprio corpo.
Só tem tempo para falar mal do corpo aqueles que não estão no corpo, porque não tem o que fazer, e aí acabam sendo levados, infelizmente, pela astúcia do inimigo, que diz assim: tá vendo? A igreja não faz, a igreja não é, a igreja fez errado, a igreja é isso, a igreja é caça aquilo, é assim, é assada, não é assim. E aí, pobre dessa pessoa que infelizmente não está ligada, não está trabalhando, não está a todo vapor, e aí é levado por esse tipo de coisa. Deus espera que você cumpra essas responsabilidades aí, tudo isso aqui, ó. Deus espera que você cumpra isso. É por isso que está no Novo Testamento. É por isso que a ideia de que precisamos trabalhar juntos, mas precisamos trabalhar nessa base: amor, orar juntos, incentivar os outros, admoestar, saudar, servir, ensinar, aceitar, honrar, carregar os fardos, perdoar, nos submeter aos outros e sermos dedicados. A gente precisa fazer isso. Esse negócio é com você. Esse negócio não é comigo, tão somente. Esse negócio não é com um ou outro na igreja tão somente. Esse negócio é com você como corpo de Cristo. Se você quer ser um corpo saudável, se você quer fazer parte de um corpo saudável, se você quer de verdade fazer diferença no corpo de Cristo, faça isso, porque Jesus espera isso de você. E aí tem até uma perguntinha na tua... Eu não sei se tem no teu esboço, mas eu quero que você faça essa pergunta: com quem que você está agindo dessa forma hoje? Com quem? Quem que você está de verdade amando na igreja, orando por ela? Quem que você está incentivando na igreja hoje? Quem que você está admoestando? Você está saudando como os irmãos? Você está servindo quem? Você está ensinando quem na igreja hoje? Ou você está pensando que isso é a obrigação do professor de escola bíblica? Quando você pensa assim, é porque você institucionalizou a igreja. Você disse: o ensino na igreja, quem faz é o professor de escola bíblica. E grande erro eclesiástico nosso. Quem faz sou eu, quem faz é você. Está no Novo Testamento para a igreja como um todo. Quem que você está honrando? Quem que você está aceitando? Quem que você está carregando os fardos? Quem você está perdoando? Se tem que perdoar, irmão, é porque alguém vai errar com você. Mas a gente não quer que as pessoas erram com a gente. Aliás, quando as pessoas erram, a gente zarpa. Essa é a rotina na igreja. Isso é o que os meus olhos veem há 20 anos como pastor. Alguém erra comigo, o que eu faço? Eu pego minha mala e vou embora. Eu não vivo o que o Evangelho propõe para eu viver. Não vivo. Porque se está escrito que eu tenho que perdoar, então é sinal que alguém vai cometer alguma coisa que eu obrigatoriamente, olhando para o cristianismo, eu vou ter, a consequência vai ter que ser eu perdoar. Vai acontecer o delito, vai acontecer a infração contra mim. Se está escrito que eu preciso perdoar, alguém vai me ofender. Mas como que nós não conseguimos viver isso aqui dentro? Como? Nós não conseguimos. É uma falácia, uma hipocrisia muito grande. Quando nós falamos aqui dentro que Deus vai perdoar as pessoas lá fora. Pode vir para cá, Deus vai perdoar o seu pecado, mas eu não. Eu não vou perdoar. Vem para cá, vem para cá, que aqui nós somos os imitadores de Cristo. Vem para cá, Deus amou você, Deus amou o mundo, Deus me amou, eu sou fruto do amor de Deus, Ele me amou incondicionalmente. Venha para cá, vamos viver em comunhão. Aí as pessoas vêm, elas sentam aqui, e aí nós começamos a conviver juntos, e na hora em que eu erro com ela, ou ela erra comigo, tudo aquilo desmorona. Toda aquela falácia, porque daí é falácia, é conversa, de que fomos perdoados pelo amor de Deus, que temos este amor dentro de nós. Na hora que alguém erra comigo, eu pego a minha mala e digo nesse gesto: eu não sou capaz de ser cristão. E eu me engano, porque eu falo assim: pego a minha mala e vou para outra igreja. E com isso eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou certo, quem está errado é a igreja. Eu vou sair daqui e vou para um outro lugar, e lá vai dar certo, até alguém errar de novo. Aí a pessoa perde o chão mais uma vez,
vai pegar a mala mais uma vez e aquele ciclo vai acontecer. Porque a gente não consegue fazer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Quero concluir. Pode até parecer mais fácil a gente viver sozinho, né? Pode até parecer mais fácil a gente ser santo sozinho. Porque santo sozinho é uma beleza, né? Santo sozinho, todo mundo é santo sozinho. Não tem ninguém perto de você para discordar de você. Não tem ninguém para contra-argumentar. Não tem ninguém para frustrar as suas preferências. Então, dizer-se santo sozinho parece que é meio fácil. O difícil é ser santo e viver em santidade, em comunhão. Porque esse negócio de santo sozinho, isso aí é uma falsidade muito grande. Falsidade. É uma santidade falsa. Que ninguém é santo sozinho. Você precisa de alguém discordando de você. Precisa, para você provar para o mundo que você realmente é de Deus. E se não fosse a igreja, irmãos, se não fosse a igreja, nós não iríamos conseguir isso. É por isso que Jesus falou assim, ó, o mundo vai crer quando eles forem uma unidade assim como eu e o Senhor, Pai, somos um. O mundo vai crer quando eles forem essa unidade. Como eu disse, irmãos, isolamento produz falácia. Isolamento produz conversa. Quando as pessoas estão isoladas, longe do corpo de Cristo, essas pessoas acabam falando. E o grande problema é que às vezes eu e você, nós não temos coragem, e aí é um ponto complicado. A gente não tem coragem de contra-argumentar a pessoa. A pessoa está fora, está isolada, aí ela chega, ao invés de quando ela vem com a falácia, ao invés de nós falar assim, irmão, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz isso, porque quando a gente usa a palavra, toda falácia cai por terra. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente não tem coragem. Aí a gente fala, você está certo, a igreja não faz isso mesmo, você tem razão. E aí com isso, com essa atitude nossa, a gente só inflama o coração da pessoa ainda mais para o erro, porque ela vai dizer, tá vendo? Eu estou certo mesmo, porque as próprias pessoas estão dizendo para mim que eu estou certo. A gente tem que ter um pouquinho mais de coragem para dizer as coisas que a Bíblia diz. Fala, olha, tem que amar, tem que perdoar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso a gente só vive em comunhão, só vive em comunidade. Não se deixe isolar de forma nenhuma, porque isolado você vai ser bem pior do que você é, com certeza. A verdadeira maturidade na vida da gente, ela se manifesta só no contexto relacional da igreja, irmãos. Você só vai provar para mim que você é maduro vivendo aqui dentro. Você só vai provar para mim que você é um crente melhor, mais amadurecido, quando você enfrentar as dificuldades de viver em comunhão e permanecer. Aí sim as pessoas vão descobrir que você é maduro. Aí sim eles vão entender. Você vai começar a levar prejuízo, porque é assim que funciona. Você vai levar prejuízo. Você vai começar a viver o cristianismo. Aí sim você vai provar para mim, vai provar para você mesmo, vai provar para os irmãos que você está amadurecido. Porque num contexto relacional de igreja local, onde nós nos tratamos como irmãos, e eu sempre falo aqui que é irmão com irmão que a briga acontece, não é mesmo? Dentro da nossa casa isso prova, é de irmão para irmão que a coisa às vezes acontece e o negócio não é tão fácil. Você só vai provar para mim que você é maduro na fé, vivendo como irmão aqui dentro desse lugar, sem dizer para você mesmo, olha, a alternativa agora é vazar. Você vai provar para mim e para você. Porque em primeira instância, na verdade, o contexto de igreja é aqui na igreja que a gente coloca em prática os ensinamentos bíblicos, não é mesmo? Em primeira instância, porque não tem como
Não tem como. Aqui é o primeiro lugar que eu começo a amar do jeito que Jesus amou. Aqui é o primeiro lugar que eu começo a perdoar do jeito que Jesus perdoou. É como eu disse, não tem como eu dizer que eu perdoo as pessoas lá fora, que eu aceito as pessoas lá fora do jeito que elas são, com os erros, com as dificuldades. Não tem como eu dizer que eu aceito elas se eu não aceito as que já estão aqui dentro. É aqui que, em primeira instância, eu coloco em prática os ensinos bíblicos. Eu não posso dizer para um perdido, num momento de evangelização da igreja, não posso dizer para um perdido: eu amo você, do jeito que você está, do jeito que você é, se eu não tenho condições de viver isso aqui dentro, dizendo para ele: eu amo você do jeito que você é e quero te ajudar a ser uma pessoa melhor. Porque essa é a premissa da igreja, essa é a premissa de Cristo. Te aceita do jeito que você é, mas Ele não aceita que você continue desse jeito. Ele quer trabalhar em você para você ser uma pessoa melhor. Então é impossível a gente dizer que a gente pensa alguma coisa lá fora sem antes viver esse negócio aqui dentro. Que Deus te abençoe, você possa pensar e repensar acerca da utilidade da igreja na sua vida, né? Porque ela supre suas necessidades espirituais, sim. Ela é importante, sim. Nunca pense que a igreja não é importante, porque ela é importante, sim. Porque ela te ajuda, é ela que te identifica como um crente autêntico mesmo, é ela que tira você do isolamento, né? Esse isolamento que não produz nada, esse isolamento egoísta, e ela ainda ajuda você a evoluir espiritualmente, porque sem a igreja você não seria melhor dia após dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, vamos encerrar o nosso culto dessa noite.